Olá, tudo bem? Mero Robert Filho, psicanalista. Hoje nós vamos fazer uma adaptação do teste de associação de palavras num campo que envolva a metalinguística, a metapsíquica e a transcendência emocional. A associação de palavras foi um teste popularizado por Carl Gustav Jung, ainda no seu tempo de residente de Burghausen, a clínica psiquiátrica, onde eram aplicadas aproximadamente 100 palavras e era calculado no psicogalvânico, no aparelho, o batimento cardíaco, a sudorese, as palpitações, etc., como a palavra estímulo e a palavra resposta. E esse tempo de duração entre uma palavra dita e a sua resposta era calculado o tempo para ver se a demora da resposta, a reação, a reatividade causava algum complexo. Nós vamos adaptar esse teste para entender o complexo afetivo, ideoafetivo na sua questão espiritualista, na sua questão espiritual. Ou seja, nós vamos aplicar o teste aqui com uma pessoa que está à minha frente, que ela não quer se identificar, vai aparecer apenas a voz dela, a resposta na voz, e nessas respostas nós vamos identificar o complexo ideoafetivo em alguém classificado como médium e como essa hipersensibilidade reativa à resposta, identificando se ela vem de sua própria jaez, do seu próprio inconsciente ou do seu pré-consciente, ou das suas respostas mnêmicas e cognitivas, ou se ela advém também de uma influência espiritual. Acompanhe com cautela, faça os seus julgamentos com carinho. Não é um teste de cunho psicológico oficial, é um teste experimental dentro da psicologia dos espíritos, ao qual trabalhamos. É um treinamento teste. Nós não vamos nos alongar na introdução para que o vídeo não se torne muito longo. E nós vamos fazendo leves apontamentos e abordagens e pontuações necessárias para que as pessoas identifiquem quando essa resposta é exclusivamente orgânica, biológica, mnêmica, cerebral, ou quando pode haver uma influência psíquica alheia. Acompanhe com carinho. Nós vamos iniciar o teste exatamente às 11 horas e 2 minutos aqui na cidade de Capivari de Baixo. Nós vamos deixar um leve apontamento. Eu vou fazer sempre a pergunta: a resposta é sua ou é sugerida? Quando eu disser é sua, é seu, é de sua autoria, a pessoa, o voluntário vai dizer é de mim, parte de mim. Quando ela sentir que é sugerida, nós vamos, entre aspas, considerar que possa ser uma sugestão espiritual. Lembrando, esse teste deve ser feito por pessoas que têm um mínimo de conhecimento da psicologia dos espíritos e base psicoterapêutica. Não é um teste que dá para ser feito popularmente ou que se possa fazer em casa, ou sem a supervisão, ou longe de um ambiente cuidadoso, clínico, ou mesmo de um templo, onde você se sinta seguro e em paz. Vamos iniciar. Obrigado pela participação. Eu vou iniciar com uma palavra bem simples: gelo. Posso falar? Resposta uma palavra só: gelo. Tá, gelo me lembra a personalidade fria. Muito bem, gelo, a resposta veio, personalidade fria. Essa resposta origina do seu espírito ou foi sugerido? No meu espírito. Muito bem. Então nós vemos, quando a palavra vem da própria essência da pessoa, a resposta essencial, ou seja, sine qua, unicamente sua, ela vem com a concatenação, ela vem com a forma de trabalhar, como eu posso dizer, raciocinar. Gelo é o quê? É um substantivo, Gelo. Derivado do quê? De algo que é gelado, de algo que é frio. Então, quando ele respondeu a personalidade fria como o cartão resposta da palavra estímulo, personalidade fria. Agora nós vamos decompor isso no inconsciente para chegarmos ao inconsciente espiritual. Da personalidade fria, eu vou falar a palavra mãe. Resposta, uma palavra. Mãe.
Veja que o complexo ideafetivo está valendo, está entrando em curso, porque a demora da resposta mãe para a palavra personalidade fria. Sem reação. Sem reação. Agora nós temos aqui um complexo constelado. Nós constelamos a família. Veja que nós começamos com a palavra gelo, personalidade fria. Personalidade fria nós fomos para mãe. De mãe nós fomos para sem reação. Quando nós dizemos sem reação, nós vemos aqui a identificação de um trauma. Um trauma ocorrendo nessa periferia do inconsciente profundo. Mas nós queremos chegar no inconsciente espiritual. Nós começamos com a palavra gelo, personalidade fria, mãe. Depois da mãe, sem reação. Agora nós partimos da sem reação e nós vamos tentar encontrar agora o efeito da palavra sugerida. Agora eu peço para o meu participante que feche os olhos com calma. Não tenha receio, você está no ambiente controlado. Respira profundamente comigo. Solta o ar com calma. Novamente. Pela terceira vez. Muito bem. Agora que você falou a última palavra, resposta, sem reação. Por que a mãe, num trauma que está aqui subentendido, te deixa sem reação? Mas agora eu peço que você somente fale a palavra sugerida. Sugestão equivale ou a uma sugestão espiritualista ou uma sugestão psicofísica. Vamos trabalhar agora com a sugestionabilidade. Então, para que você tenha sugestionabilidade, você vai precisar de um incentivo do terapeuta da psicologia dos espíritos. Eu vou dar um exemplo. Como você disse sem reação, eu vou te ajudar. A mãe te segura a mão. Diga uma palavra. Segura a mão. Força. Força. Muito bem. Força é o quê? É um adjetivo. Alguém é forte. Alguém é energético, é enérgico. Muito bem. Entrando pela periferia do trauma, essa força da mãe na sua mão, por que ela te segura com força? Qual o objetivo dela te segurar com força? Na realidade, o que eu falei é que me dá força, a palavra exata. Muito bem. Então, nós tiramos a intervenção de uma força traumática, agora partimos para uma força aleatória. Então, essa mãe não segura mais ele com força, mas ela lhe dá força. Muito bem, agora eu vou lhe falar uma palavra. Desconforto emocional e mãe. Como você associa, através da sugestionabilidade, essa essência dentro de você? Eu vou entrar no coisa de arquétipo, igual que Carl Gustav Jung falava. Todo mundo usa um arquétipo, mas um dos arquétipos que, nesse assunto que eu vejo, ao invés de chegar no arquétipo, me lembra o ego, o superego e o id. E nesse local que eu tô falando, eu vejo o id nesse exato momento da minha mãe. Muito bem. Nós temos uma resposta agora egocêntrica. O voluntário trouxe a força da mãe para a questão egóica. De uma mesma forma que uma mãe é forte, ela sobrepõe o papel do superego, que seria uma instância psíquica herdada do pai, moral, e ele entrou na questão do id. A questão do id é uma questão pulsional, é uma questão de instintos, pulsões de vida e pulsão de morte. E agora nós chegamos a uma questão muito importante. Dentro dessa força que a sua mãe realiza dentro do seu aparelho psíquico e higieniza ou perfura certas camadas subliminares do teu inconsciente, chegamos a uma questão principal. Para você, sua mãe é um afeto duradouro
ou é alguém que deixou um espaço vazio que ainda não foi preenchido? E como você preenche esse espaço com duas palavras? Por favor, em duas palavras, preenchendo o espaço do complexo ideoafetivo através da sugestionabilidade, para que cheguemos à influência psico paranormal, né? A influência espiritualista. Sim, meu caro, o que eu posso dizer é que, com todo respeito, ela dá um vazio, eu sigo nessa parte do vazio, mas o que me ajuda a preencher esse vazio é dois elementos: o meu próprio pai e minha melhor amiga, que possivelmente pode ser uma futura dependente. Muito bem. O vazio que a mãe deixou teve a subsequente presença do pai e de uma melhor amiga. Essa melhor amiga representaria o quê? A ânima sendo preenchida. E o pai como ânimos, ânima. Nós vamos agora colocar os dois, pai e mãe ao mesmo tempo. Então esse vazio agora, que foi catexado, né, que foi expelido da catarse do seu coração, vai revelar uma instância espiritualista. Então agora eu vou dizer um nome espiritual para nós vermos se esse vazio está sendo preenchido por uma energia positiva, ritualística, dogmática e luminosa, ou se ele está sendo preenchido por uma fuga egóica, viciosa, translúcida. Então ele fala o nome agora: Santa Mãe de Deus, Maria de Nazaré. Como o nome da Virgem Maria eclode no seu sentimento? Esperança. Esperança. Muito bem. Agora eu falo o seu oposto. Uma mãe cruel, uma mãe dada a excessos, um arquétipo materno dado a violações do psiquismo. Chamaremos da forma mítica da Medusa. Como você, deparando-se com a Medusa, você olha aos olhos dela, ou você tem medo em tornar-se um ser de pedra? Por mim, todos esses anos de vida, eu desbloqueei uma coragem que com 10 anos atrás eu nunca tinha. Então, ao invés de fugir ou deixar me verificar, eu ia lutar com ela com olhos fechados. Muito bem. Ele olha para a Medusa na forma mítica, mitológica, da mãe que petrifica. Lembra lá no começo do teste, o frio, pedra. A pedra e o frio agora se coadunam. E a esperança, Virgem Maria, né? Maria de Nazaré, e o amor da força se coadunam. Então, nesse teste, nós temos a conclusão de que em Maria de Nazaré, na Mãe de Jesus, fazendo diariamente a oração da Ave Maria, do sentimento de amor, se doando por caritas, a caridade, ele vai encontrar força, que vai complementar o complexo egóico que machucou o seu ego, talvez de um complexo de Édipo mal curado, talvez de uma dor reprimida, talvez de um trauma sofrido da mãe castradora. E toda vez que ele se deparar com o frio, inconscientemente ele se depara com o mito da Medusa. O mito da Medusa se transforma em pedra, mas a esperança, porque esse voluntário é um ser religioso, é um ser transcendental, um ser culto, a esperança transforma o frio em calor, gerando então um efeito centrífugo da informação metalinguística de que ele não precisa olhar nos olhos da Medusa e se transformar em pedra, mas ele pode desviar o olhar e trazer a esperança e confrontar de frente os seus medos. Concluindo, em todo o processo, o anjo guardião desse nosso voluntário é uma mulher, é um espírito feminino. E nós chamaremos ele com o nome que ele vai dizer agora, que lhe vem, o primeiro nome que lhe vem à mente, o nome de um espírito de mulher que lhe dê força, lhe dê pensamentos positivos e vai suprir esse frio todo concatenado na escala metalinguística e metapsicológica que te levou na referência da mãe. Por favor, diga um nome de mulher que lhe vem em mente em 10 segundos. Agora. Ana. Qual? Ana. Ana. Então, Ana será agora
a cura do complexo ideoafetivo da sua alma. E toda vez que uma dor vier no seu espírito por razão de um descontentamento com a mãe, de uma lembrança negativa, de um trauma, você reza a Ave Maria, que é a superprodução energética do mito religioso da mãe de Nazaré. Você combate o medo de olhar para a Medusa, fecha os olhos para não virar frio e reza para Ana, seu espírito protetor, a oração da Ave Maria, com uma proteção e um equilíbrio na regência para curar traumas e doenças psicossomáticas de cunho psicoafetivo. Muito obrigado, querido. Esse foi o teste de associação metapsíquico de associação de palavras de acordo com a psicologia dos espíritos. E nós temos aqui uma resposta positiva para uma cura emocional. Esse foi um teste feito direcionalmente, mas você pode aplicar no âmbito coletivo e chegar às respostas do teu espírito amigo, do teu espírito protetor, que vai te dar forças na jornada e te ajudar a vencer no paliativo, junto aos teus atendimentos clínicos, médicos, etc., para a cura de algumas psicoalgias necessárias. No âmbito psicobiofísico, a mãe é agora também a mãe de Nazaré.